Você vai ouvir agora uma série de estudos proféticos que irão edificar profundamente a sua vida. Encontro com a Bíblia. Série de estudos proféticos. Pastor Abraão de Almeida, um dos maiores especialistas em profecia bíblica, mostra de forma clara e precisa todo o programa de Deus concernente aos últimos dias. O que é o arrebatamento da igreja? O que é a grande tribulação? O que é o milênio? Como interpretar corretamente as profecias? Podemos confiar na palavra profética? Estas e outras perguntas são respondidas com base na palavra de Deus. Ouvir esta obra é compreender a urgência do programa de Deus em relação a Israel, a igreja e aos gentios. Volume 7. Gog e seus aliados. A Rússia nas profecias. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Ezequiel 38:9. Um dos grandes paradoxos do século XX foi, sem dúvida, a atitude da Rússia de empenhar-se, como nenhuma outra nação, em favor dos interesses do povo de Israel. Logo após o término da Segunda Grande Guerra, delegados da então União Soviética, numa febril atividade, convenceram o maior número possível de países a votarem a favor da criação do Estado judeu na Palestina. Graças em grande parte ao apoio da Rússia, Israel nasceu como país em 29 de novembro de 1947 por deliberação da ONU, mediante a votação a favor de 33-13. Presidia a Assembleia Geral o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha. A criação do Estado de Israel cumpriu uma profecia de Isaías que diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz a seus filhos. Isaías 66, versículo 8. O estranho comportamento dos comunistas em favor dos judeus não poderia passar despercebido. Várias conjecturas vieram à tona e muitas perguntas foram feitas em todo o mundo sobre o que estaria pretendendo a superpotência vermelha. As suspeitas eram perfeitamente procedentes, uma vez que os judeus, por sua secular tradição religiosa, sempre foram considerados, dentro e fora da cortina de ferro, inimigos declarados do regime ateísta de Moscou. Nessas condições, eles foram alvo do ódio comunista, muitas vezes extravasado em sangrentos massacres. Fiéis à sua antiga fé, as comunidades israelitas da União Soviética constituíam sério entrave ao programa de comunização do país, razão pela qual V. Stepanov, tradutor de Marx e um dos mais destacados líderes revolucionários, assim determinou as diretrizes a serem seguidas pelo governo tão logo a Revolução Bolchevista assumia as rédeas do poder na Rússia. Abro aspas. Precisamos lutar contra o padre, seja ele denominado pastor, abade, rabino, mulá ou papa. De certa época em diante, esta batalha deve se transformar em luta contra Deus, seja ele denominado Jeová, Jesus, Buda ou Alá. Fecho aspas. Padre Georges, Deus nos subterrâneos da Rússia, Livraria Clássica Brasileira, Rio de Janeiro, sem data, página 17. Que pretendia a Rússia comunista ao favorecer os judeus? Que secreto objetivo teria a superpotência ateísta, cujos planos não eram nada menos que dominar todo o mundo? Segundo Moshe Sneh, um dos sionistas fundadores do Estado de Israel, a política externa soviética ao final da última Grande Guerra estava longe de significar uma tolerância para com o povo judeu. Abro aspas. Naquela época, 1948, em que a União Soviética proporcionou ao jovem Estado de Israel, cercado de inimigos,
todo o seu apoio político e moral, inclusive até o fornecimento de armas e o encaminhamento de uma alia via Tchecoslováquia e Polônia, perpetrou-se o terrível assassínio de escritores judeus soviéticos e caiu o machado sobre a vida cultural da coletividade judaica na URSS. O apoio à criação do Estado de Israel e sua posterior defesa contra os invasores harmonizavam-se inteiramente com os propósitos políticos da URSS, com vistas à primeira abertura de sua posição no Mediterrâneo como grande potência. Não obstante, ao mesmo tempo, Stalin, Beria e seus comparsas temiam que o apoio ao Estado de Israel pudesse ser interpretado pelos judeus russos como sinal verde à intensificação e ao cultivo da simpatia ou de quaisquer laços com o novo Estado judeu e com o povo judeu espalhado pelo mundo, num instante em que a Guerra Fria ainda se encontrava no auge, o que fazia com que qualquer contato de um cidadão soviético com o estrangeiro o tornasse suspeito desde o início como traidor, espião ou agente do inimigo. Fecho aspas. Revista Aonde Vamos, Rio de Janeiro, 16 de março de 1972. O malogro da política russa. O testemunho insuspeito de Moshe Sne, em virtude de suas atividades pró-comunistas e tentativas de aproximação com o Kremlin, mostra que o comportamento da URSS, na época, correspondia a mais uma tentativa visando aos seus próprios interesses nacionais, uma vez que o sonho da expansão russa rumo ao Levante, que vem desde a época czarista, sempre foi frustrado pelas potências ocidentais, notadamente pela Grã-Bretanha. O interesse russo na Palestina foi aguçado no início do século XX com a descoberta dos vastos lençóis petrolíferos e das facilidades da navegação propiciadas pela rota do Canal de Suez. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu então a esperada oportunidade para os russos e estes se apegaram a ela com o maior entusiasmo possível. Num mundo mergulhado na miséria e no feudalismo, como era o Médio Oriente, Israel despontava como uma nação moderna e, acima de tudo, simpática à URSS e à sua causa, pois já era sobejamente conhecida a inclinação socialista dos líderes e fundadores do Estado israelita. Os kibbutzim eram modelos de organizações soviéticas e muitos políticos de influência em Israel manifestavam publicamente sua tendência esquerdista. Além disso, a Inglaterra, que sempre constituiu o maior obstáculo à penetração russa no Oriente Médio, tornara-se detestada pelo Estado judeu em virtude de sua política antisionista na região. Todavia, malogrou a política russa em relação a Israel e esse malogro levou os russos a procurar vingar-se por mãos de terceiros, aproveitando-se de um lamentável erro de cálculo das potências ocidentais ao negarem ao Egito a ajuda militar que este solicitava. Os russos penetraram e ampliaram sua influência na região através do fornecimento de sofisticado equipamento militar aos inimigos do Estado hebreu. Em 1972, quando os milhares de assessores e conselheiros militares russos foram expulsos do Egito pelo presidente Saddam, eles procuraram transferir suas cabeças de ponte para outras nações, principalmente Síria, Iraque e Líbia. Identificando Gog e seu bando. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano, o Senhor: estou contra você, ó Gog,
príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes, Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Togarma do extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações com você. Ezequiel 38, 2-6. Sugerimos ao ouvinte o exame de todo o texto compreendido pelos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. A descrição que o profeta faz dessa futura invasão talvez se ressinta da profunda impressão deixada pela invasão dos citas em 630 a.C. Procedentes do norte, eles devastaram como um turbilhão as antigas civilizações mesopotâmicas e siríacas, mas acabaram aniquilando-se em virtude de seu próprio esforço desordenado. Como Ezequiel escreveu as suas profecias cerca de 60 anos depois da invasão cita, e como nenhum outro evento ocorreu no passado que sugerisse o cumprimento de tais predições, não temos alternativa senão aceitar como mais razoável que se trate efetivamente de acontecimentos projetados numa extrema distância no fim dos tempos. Abro aspas. Seriam então textos escatológicos contextualizados com as predições apocalípticas, capítulo 20, versículo 7, de grandes e misteriosas batalhas que deverão preceder o final da história. Fecho aspas. Pontifício Instituto Bíblico de Roma, Comentários à Bíblia Sagrada, Editora Alfabeto, São Paulo, volume 2, página 578. Antônio Neves de Mesquita identifica os povos mencionados por Ezequiel como descendentes de Jafé. Abro aspas. Magog, Tubal e Meseque são mencionados por Ezequiel 38, 14 e 15, e seus nomes correspondem aos de Mogul, Mongólia, Tobolsk, Moscou e Moscove. Fecho aspas. Povos e Nações do Mundo Antigo, Editora Bereana, Rio de Janeiro, 1954, página 25. Um reino de trevas. Entre os lexicógrafos modernos, é opinião corrente que a Rússia representa hoje a antiga Rosh, pois esta palavra, que nas versões modernas aparece como chefe, no original hebraico é Rosh. Abro aspas. Em Sumeri, afirmam os teólogos, Gog significa trevas e nos soaria bem tão expressivo nome dos típicos inimigos do povo de Deus. Magog deveria ser decomposto em Matu, terra ou região, e Gog, a terra das trevas. Entretanto, são mencionados na relação dos povos vizinhos de Moscou e Tubal, Gênesis 10, 2, um país e um povo de Magog. Aqui, abstração feita dos dados geográficos e nacionais, os referidos povos se nos apresentam como os derradeiros inimigos de Israel, como no Apocalipse, quais últimos opositores de Cristo e dos seus fiéis. Fecho aspas. Pontifício Instituto Bíblico de Roma, obra citada. É fato incontestável que em nenhum país do mundo tenha havido tanta treva espiritual como na Rússia, onde durante cerca de 8 décadas a saudação comunista tenha sido o punho fechado e levantado contra o céu, em desafio a Deus, e onde cristãos de diversas confissões foram cruelmente martirizados. Somente a Igreja Ortodoxa venera como mártires 58 bispos e mais de 1000 padres mortos sob o comunismo russo antes de 1923. E que falar dos milhões de evangélicos que ali sofreram ou foram martirizados por causa da sua fé. E que falar dos milhares de judeus
primeiras vítimas dos pogroms livremente realizados na Rússia entre 1871 e 1921. O pastor luterano Richard Wurmbrand, que passou 14 longos anos em cadeias comunistas e que possuía em seu corpo as marcas das torturas que sofreu por não denunciar os nomes dos crentes secretos, contou o seguinte, abro aspas, experimente colocar uma colher bem cheia de sal em sua boca e então engula o sal. Depois disto, espere 1 hora para tomar água. Você não aguenta, é insuportável. Entretanto, 4 colheres cheias de sal foram colocadas em nossas bocas e não nos foi dada água nenhuma. Crentes foram presos a cruzes por 4 dias e 4 noites. 2 vezes por dia as cruzes eram baixadas até ao chão e os outros prisioneiros eram obrigados a fazerem as suas necessidades fisiológicas sobre as faces e corpos dos crucificados. Então as cruzes eram levantadas novamente e os comunistas ao redor delas, zombando, diziam: "Vejam o seu Cristo. Ele traz o perfume celestial." Boletim informativo da obra missionária A Voz dos Mártires. O testemunho da arqueologia. Parece providencial que estes nomes bíblicos tenham sido conservados, pelo menos em suas raízes, durante tantos séculos, desde que os descendentes de Jafé habitaram a região localizada ao norte da Palestina. Um estudioso do assunto assim comenta a profecia de Ezequiel 38. Abro aspas. A tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que aparece mais ou menos 300 anos antes de Cristo e que foi citada muitas vezes por Jesus e pelos escritores do Novo Testamento, diz neste lugar, eis que Tubal. Assim também consta na tradução alemã feita por Menge. Que esta designação se refere ao Império Russo está fora de dúvida. Gog é o símbolo para a expressão cabeça ou imperador de todos os russos. Magog, igualmente, uma expressão simbólica, é a terra. Caso ainda persistam dúvidas com relação à pergunta de quem se trata aqui, seja dito nesta oportunidade quais eram os nomes das antigas capitais do Império Russo. A sede governamental da Sibéria, ou capital asiática, é Tubal, ou Tobolsk, enquanto que a capital europeia, desde a grande ofensiva de Napoleão, era Mesec, que mais tarde passou a ser chamada de Moscou. O nome Moscou manteve-se até hoje. Fecho aspas. Vimalgo, 50 respostas tiradas da palavra profética, obra missionária chamada da meia-noite, Porto Alegre, páginas 61 e 62. Mais adiante, afirma o mesmo autor, abro aspas, tendo como base as descobertas arqueológicas, sabemos que estas tribos, antepassados dos russos e de outros europeus orientais, se estabeleceram ao norte do Mar Negro, tendo se estendido então ao sudeste até os últimos limites da Europa. Flávio Joséfo as localizou, entre outras, no leste da Alemanha, na Polônia e na Tchecoslováquia. O Talmud judaico confirma esta figura geográfica. Concluímos disto que Gomer e suas hordas são povos que se localizam atrás da cortina de ferro na Europa Oriental. Isto inclui a Alemanha Oriental e os países eslovacos. Fecho aspas. Vimalgo, obra citada, página 65. A interpretação de Joséfo e do Talmud de que o leste da Alemanha, a Polônia e a Tchecoslováquia seriam os territórios dos aliados dos russos levanta algumas interessantes questões. Voltaria a Rússia a exercer domínio sobre tais territórios? Seriam os atuais ocupantes daqueles antigos territórios os mesmos povos que se unirão aos russos na invasão da Palestina?
Como se sabe, a Rússia, desde que deixou de ser a superpotência comunista, vem atravessando uma série de crises, tanto na economia como na política. Todos os países do leste europeu, aliados da Rússia, abandonaram o marxismo e a sua dependência dos russos, inclusive a Alemanha Oriental, que com a queda do vergonhoso Muro de Berlim, desapareceu como país e se uniu a seus irmãos ocidentais. No que diz respeito à antiga Alemanha Oriental, é bom ressaltar que, antes dos nazistas deflagrarem o que veio a se tornar a Segunda Grande Guerra, o missionário João Colenda, de nacionalidade germânica, apresentou um estudo profético à igreja que pastoreava no Texas, Estados Unidos, no qual mostrava o lugar exato onde o seu país deveria ser dividido. Suas predições, baseadas em Ezequiel 38 e passagens paralelas, tiveram fiel cumprimento. Mais provas. É interessante notar como se avolumam as provas a favor da tese defendida neste trabalho, em decorrência da absoluta ausência de outra explicação convincente. Henry H. Halley, profundo estudioso da Palavra de Deus, afirma, abro aspas, Mesec entendem uns, que significa Moscou ou Moscóvia, nome antigo russo, ou um povo chamado Mosqui, do qual se fala nas inscrições assírias como habitantes do Cáucaso. Julga-se que Tubal é Tobolsk, cidade da Sibéria, ou um povo chamado Tibereni, das praias ao sudeste do Mar Negro. Gomer pensa-se ter sido a nação dos cimerianos, que do norte vieram em grande número através do Cáucaso nos dias do Império Assírio e ocuparam partes da Ásia Menor, mas que foram repelidos. Togarma julga-se que era a Armênia. Seja qual for a exata identificação destes povos, Ezequiel declara que habitavam nas bandas do norte e não pode haver muita dúvida de que ele queria significar nações além do Cáucaso. Relanceando-se a vista pelo mapa, ver-se-á que ele tinha em mente aquela parte do mundo conhecida hoje como Rússia. Fecho aspas. Henry H. Halley, Manual Bíblico, editora Vida Nova, São Paulo, páginas 296 e 297. O mesmo autor conclui tratar-se aqui de uma terrível invasão nos moldes da que foi levada a efeito há 2.600 anos pelos citas, povos de quem os russos atuais são descendentes. Em 627 a.C., durante o reinado de Josias em Judá, esses bárbaros foram um horror para as nações do sudeste da Ásia. Abro aspas. Correndo pelos desfiladeiros do Cáucaso, de onde vinham, ou o que pretendiam, ninguém sabia, hordas após hordas de citas escureciam as ricas planuras do sul. Avançavam como uma nuvem de gafanhotos incontáveis, irresistíveis, achando as terras que encontravam tal e qual um jardim e deixando-as após si como um deserto ululante. Não poupariam idade nem sexo. Os habitantes das terras seriam impiedosamente massacrados pelos invasores ou, na melhor das hipóteses, forçados à escravidão. As colheitas seriam devoradas, os rebanhos tomados ou destruídos, as vilas ou fazendas incendiadas, a região toda tornada um espetáculo de desolação. Fecho aspas. Henry H. Halley, Manual Bíblico, página 278. Não estariam os citas modernos ensaiando mais uma destruidora ocupação armada do Oriente Médio, ainda mais pavorosa do que a acima descrita e que foi a ruína de Judá? Hal Lindsey e C.C. Carson, em A Agonia do Grande Planeta Terra, citam Lowth, Chamberlain, Coming e o sábio judeu Gesenius
para provar que não é recente a identificação da Rússia como sendo a Gog da Bíblia. Aqueles eruditos viveram nos séculos 18 e 19, quando a vasta Rússia jazia mergulhada na miséria e em grande atraso industrial, parecendo impossível que dali pudesse surgir uma potência, mas eles firmaram-se na palavra dos profetas, como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça. 2 Pedro 1,19. Para Lindsay e Carson, Etiópia ou Cuxi são as nações da África Negra, onde a influência russa tinha sido muito acentuada. Líbia ou Puti são as nações árabes do norte da África, cuja inclinação ideológica tem sido cada vez mais hostil a Israel. Gomer e todas as tropas, os países da ex-cortina de ferro. Togarma e seu bando, a Rússia meridional e os cossacos. Escrevendo antes das crises políticas ocorridas no continente africano, os autores citados acertaram em sua previsão, pois Angola e Moçambique, durante muitos anos, se tornaram satélites da Rússia. Riquíssima em diamantes, petróleo, ferro e café, Angola ocupa uma posição estratégica para o domínio do Atlântico Sul e poderia facilitar aos russos avanços para outras nações, tanto da África como da América do Sul. Moçambique, por sua vez, esteve praticamente perdido para o Ocidente. Na África do Sul, a onda de violência decorrente do cruel regime racista foi explorada em todos os seus aspectos pelos russos. Enfim, não fosse a derrocada do comunismo no leste europeu, a África Negra estaria ainda nas garras do marxismo. Sinésio Lira, autor de vários trabalhos sobre escatologia bíblica, dá sua opinião acerca de Gog. Abro aspas. Que a Rússia e seus satélites invadirão o Oriente Médio e, em particular, as terras de Israel, em cumprimento às profecias, não resta a menor dúvida. Basta para isto que sejam lidos com atenção os capítulos 38 e 39 de Ezequiel e outras indicações proféticas. Em outras palavras, o profeta apresenta a árvore genealógica desse comandante do norte, de modo a podermos seguir a trilha das migrações das tribos que ele refere até à nação que hoje conhecemos. Gog é o nome que simboliza o chefe dessa nação, e Magog é a sua terra. É também o príncipe dos antigos povos que se chamam Roshi, Meseque e Tubal. Esses nomes são mencionados no capítulo da Bíblia comumente chamado pelos eruditos de Índice das Nações. Veja-se Gênesis 19. São apresentados como netos de Noé através de seu filho Jafé, com exceção de Rosh, Gênesis 10, 1 e 2. Magog é o segundo filho, Tubal é o quinto e Meseque é o sexto. A conclusão a que chegamos é que Gog representa o governante russo. Fecho aspas. Sinésio Lira, o Oriente Médio, a Batalha do Armagedon e depois. Rio de Janeiro, 1974, páginas 63, 66 e 67. Vejamos finalmente o interessante testemunho do escritor H.L. Heiskub. Abro aspas. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel dão-nos a resposta concreta a esta pergunta. Em 38, 6, 15 e 39, 2, está escrito que vem do norte, literalmente do extremo do norte, conforme lemos nas mais recentes traduções. Para podermos determinar este lugar, temos que sair forçosamente da Palestina. Estes dois capítulos tratam da Palestina e este país é também o centro ou o umbigo da terra, como traduz literalmente o versículo 12 do capítulo 38. Logo, não pode tratar-se de outro país que não seja a Rússia, visto que ao norte da Palestina existe somente uma parte da Ásia Menor e depois segue-se o imenso reino russo. Os nomes confirmam também que se trata da Rússia. A palavra empregada em muitas traduções por chefe é, na realidade, um nome próprio e deve, pois, ficar sem tradução. Neste caso, devemos ler Gog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal. As traduções mais antigas do Antigo Testamento seguem esta versão, a qual é, aliás, aceita também pelos melhores tradutores e hebraístas contemporâneos.
Nas palavras Rosh, Mesec e Tubal, reconhecemos claramente os russos Moscovo e Tobolsk. Vemos aqui, pois, a Rússia com seus aliados nos últimos dias. São chamados seus aliados persas, etíopes, em hebraico Cush, e líbios, descendentes de Put. Cush e Put são filhos de Cã, uma parte de cujos descendentes habita o Eufrates. Gênesis 10. Gomer é o progenitor dos celtas. A casa de Togarma são os armênios. Estes são os países que se encontram submetidos a Gog ou ligados a ele. Fecho aspas. H.L. Heiskop, O Porvir, Depósitos de Literatura Cristã, Lisboa, Portugal, 1972, segunda edição, páginas 123 e 124. Para a expressão o príncipe-chefe de Mesec, dos versículos 2 e 3 de Ezequiel 38, a Nova Versão Internacional da Bíblia em inglês traz como nota de rodapé príncipe de Rosh. Expressão similar foi mantida no rodapé da NVI, Nova Versão Internacional em português, príncipe de Rosh. O norte-americano Frank Boyd, conhecido por suas conferências sobre profecias bíblicas e que em 1958 previu a tomada por Israel dos territórios a leste do Jordão e da parte velha de Jerusalém, então em poder da Jordânia, o que efetivamente se cumpriu em 1967, também conclui que os etimologistas têm identificado Mosec e Tubal como Moscou, capital da Rússia, e com Tobolsk, antiga capital da Sibéria. Moscou está situada na margem do rio Moscova, subafluente do Volga, e Tobolsk é banhada pelo rio Tobol. Assim, temos aqui os mesmos nomes dados aos rios, às cidades e aos povos, sob a bem conhecida lei da toponímia. Não há dúvida de que as tribos com esses nomes vieram e estabeleceram-se nos vales que ainda os mantêm. Fecho aspas. Revista Novas de Alegria, Lisboa, Portugal, maio de 1973. Boyd salienta que as formas modernas desses nomes podem ser facilmente explicadas pela transformação por que passam as línguas humanas na sua história. Depois de notar que essas nações invasoras da Terra Santa virão de regiões localizadas na Banda do Norte, ele pergunta: há algum país que ocupe o extremo norte e com direto acesso à Palestina, conforme mencionado pela profecia, a não ser a União Soviética? Motivos da invasão. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Ezequiel 38, 10 e 12. A expressão na parte central do território tem no hebraico o sentido de no umbigo da terra, como observa a Nova Versão Internacional. As fabulosas riquezas da Palestina têm despertado há muito a cobiça dos russos e explica todo o seu interesse pela criação de Israel. A Rússia também conhecia a tendência socialista dos judeus, principalmente da juventude, e sabia que o movimento trabalhista era muito forte em Israel antes de 1947. De fato, foi apoiando-se no Mapai, que representava os trabalhadores, e no partido religioso, que Davi Ben-Gurion elegeu-se presidente em 1948. É natural que, promovendo a criação de Israel na Palestina, a Rússia esperasse ampliar sua influência em todo o Oriente Médio a partir do novo país. A palavra de Deus deixa bem clara a intenção de Gog: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Quando a Rússia deixar cair a máscara que ainda agora ostenta e invadir a Palestina, muitos lhe dirão:
você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de muitos despojos? Ezequiel 38:13. Mas a que muitos despojos se refere a palavra de Deus? Comecemos pelo Mar Morto, onde o valor dos sais minerais ali depositados é quase incrível. Quando Jerusalém foi conquistada pelo general Allenby em 1917, um geólogo britânico começou a investigar as riquezas do Mar Morto e chegou à conclusão de que a impressionante quantidade de vários sais minerais ali existentes chegava ao valor assombroso de $1,3 trilhão àquela época. O cientista inglês calculou o valor do brômio em $260 milhões, o de potássio em $70 bilhões, o de cloreto de magnésio $825 bilhões, além de grandes valores em outros minerais. Referindo-se a estas mesmas riquezas, o escritor Júlio Minhan pergunta: como estão estas riquezas? E responde, abro aspas, estão em sais que as indústrias de todo o mundo procuram desesperadamente. 22 bilhões de toneladas de cloreto de potássio, toneladas de tremolita, ou seja, asbesto comercial, incluindo as inúmeras toneladas de sais dos metais preciosos. Há muitos outros, e como seria cansativa sua enumeração, nos limitaremos a dizer que a fortuna que pode ser retirada do Mar Morto daria para comprar todos os países de influência muçulmana na Ásia, Europa e Egito em contrapeso. Isto, que já seria muito, ainda não é tudo. Pesquisas feitas no subsolo da Palestina revelaram grandes jazidas de minérios de ferro, prata, chumbo, antimônio, níquel, tório, tungstênio e o urânio tão procurado atualmente para produzir o isótopo U-235. Se a Palestina não continua a manar leite e mel como no passado, mana rios de ouro, e pode muito bem ser que, por causa desses rios de ouro, árabes, ingleses e judeus se matam lá furiosamente. Fecho aspas. Sinésio Lira, obra citada, página 45. Mais recentemente, descobriram-se no deserto do Negev enormes jazidas de xisto, avaliadas de início em 50 milhões de toneladas. Esse produto é um bom substituto do petróleo, ainda escasso em Israel, mas que certamente poderá vir a ser descoberto a qualquer momento, aumentando ainda mais o já impressionante tesouro da Terra Santa. Somente a fortuna do Mar Morto já foi considerada superior ao valor de todo o ouro já extraído das entranhas da terra, e foi também avaliado como sendo superior a toda a riqueza reunida da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e da Itália. Da ambição russa ninguém duvida. Ela apossou-se de 80% do trigo e de 85% do equipamento industrial dos seus países satélites, além de transferir da Espanha para Moscou toneladas de ouro, numa ousada operação que ficou registrada nos anais da espionagem internacional. A exaltada posição de Israel no meio das nações, o canal de Suez, os campos petrolíferos da Mesopotâmia e a incrível riqueza do Mar Morto fazem da Palestina o cerne crítico da terra e constituem o principal motivo da invasão predatória dos russos, tão necessitados de posições importantes para dominar o mundo, e do petróleo árabe para alimentar sua gigantesca máquina de guerra. As intenções russas. A maioria absoluta dos estudiosos da Bíblia afirma que Gog é a Rússia, por ser este o único país que possui todas as características exigidas pela profecia bíblica. Dentre as afirmações do referido texto sagrado, duas são de fundamental importância para a compreensão deste assunto. Primeira,
a invasão ocorrerá no fim dos anos. E segunda, Gog virá das bandas do norte. Ora, estamos vivendo nos últimos tempos e atualmente a região ao norte da Palestina está ocupada pela Rússia. Todos os povos mencionados como acompanhantes de Gog, entre eles a Pérsia, estão a aproximar-se dele mais e mais. Nasceu na Idade Média a ideia de que a Rússia estaria predestinada por Deus para ser a senhora do mundo. Para reforçar ainda mais essa atitude, Ivan IV o Terrível, que assumiu o trono de Moscóvia em 1533, ampliou seu reino de 30 mil quilômetros quadrados para 1 milhão, com uma população na época de 12 milhões de pessoas, somente inferior na Europa à da França. A partir desse famoso monarca, que em 1547 adotou oficialmente o título de César, Czar ou Czar, todos os imperadores russos consideravam-se sucessores dos Césares. O escritor Marcos Margulies relaciona interessante registro acerca dessa pretensão russa. Em 1829, o filósofo Peter Shahadaev afirmou: a Rússia é grande em demasia para seguir uma política nacional. Sua tarefa no mundo é a política do gênero humano. A providência nos fez demasiadamente fortes para podermos ser nacionalistas. Ela nos colocou além dos interesses nacionais. Ela nos confiou os interesses da humanidade. Fecho aspas. Na mesma época exclama o poeta F.I. Tilchev: desde que a Rússia, mesmo sem Constantinopla, em suas fronteiras atuais se torne um império cristão em pleno sentido do termo, e o reino da justiça e misericórdia, também o resto lhe será dado em adição. Em 1589, o metropolita de Moscou outorgou-se o título de patriarca autocéfalo de todas as Rússias e ecumênico, isto é, universal. No ato da criação do patriarcado, assim se dirigiu seu primeiro titular, Jeremias, ao Czar: seu grande reino, ó Pio Czar, é a terceira Roma, ultrapassa todos os demais em sua devoção. Todos os reinos cristãos se unem no seu. Sois o único soberano cristão no mundo, soberano de todos os verdadeiros cristãos. O escritor Margulies informa-nos ainda que, em 1974, a coletânea de várias crônicas antigas sobre o início da nação eslavo-russa descobria, finalmente, as origens verdadeiras de Moscou. A cidade foi fundada, diz o cronista, por Mozoque, sexto filho de Jafé, neto de Noé, que a Bíblia menciona em Gênesis 10:2. Sucessor universal de Roma e Bizâncio, e sucessora russa de Kiev e Vladimir, Moscou surgia assim como a mais antiga urbe do mundo. A primazia espiritual unia-se à cronológica. Filodeu de Pskov comparava o Czar a Noé, salvador dos homens do dilúvio. Dmitri Donskoy, o vencedor dos tártaros, era glorificado como Gideão, Saul e Davi. Em 1912, um estudioso russo compilou todos estes fatos e escreveu a seu respeito uma tese: Rush, Novi Israel. Rússia, Novo Israel. Acerca do antigo nome da Rússia, é interessante notar que ele aparece em vários documentos históricos como sendo Rush ou Rosh, o que corresponde claramente ao termo usado por Ezequiel 38:3, na versão brasileira. Abro aspas. Baseando-se em Nestor, confirmado no caso por Annales Bertianini, o substantivo feminino Rus designa coletivamente um organizado grupo varejo de características militares que acompanha seu chefe. Daí, trazer toda a Rus significa, positivamente, trazer consigo todos os grupos guerreiros dependentes do chefe ou do príncipe. Deste termo nasceria depois a denominação do país, doravante governado pelos príncipes varegos através da Rus. Fecho aspas. Como se percebe, são antigas as pretensões dos russos de governarem o mundo.
É por isso que a Rússia planeja lançar milhares de homens na conquista da Palestina. A Bíblia informa: virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo Israel, como nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Ezequiel 38, 15, 16. Será esta a última e a maior aventura dos estadistas russos. Eles alimentam esse diabólico propósito há muitos anos, pois já provaram em mais de uma ocasião suas intenções expansionistas. Por força das armas, do terror e do extermínio, eles se apoderaram de diversas nações vizinhas ao seu território durante a Segunda Grande Guerra e ainda ocuparam por via indireta diversos países no Sudeste Asiático e na África Negra. Em relação à Terra Santa e ao riquíssimo Oriente Médio, os russos sabem que quem ficar com a Palestina governará finalmente o mundo, como afirmou Napoleão Bonaparte no início do século XIX. Por quê? Porque a Palestina é o cruzamento natural entre 3 continentes e está localizada no meio da terra. Assim diz Deus, referindo-se a Jerusalém: esta é Jerusalém que coloquei no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ezequiel 5, 5. A medida da injustiça. Deus tem as suas próprias maneiras de punir uma nação. Algumas recebem um juízo rápido e desaparecem, como a poderosa Síria e diversos pequenos reinos do passado. Outras são castigadas mediante a humilhação de se tornar um reino pequeno, às vezes dominadas por estrangeiros, como o Egito, a Pérsia, a Babilônia, a Grécia. No caso da Rússia, os motivos divinos são hoje bem conhecidos. Foi nesse país que os israelitas mais sofreram com os pogroms, em um período que vai desde 1871 a 1921. E assim que terminaram os pogroms, o ódio ao povo israelita passou a ser exercido pelo regime comunista. É fato sobejamente conhecido que o comunismo não pode subsistir no mundo ideologicamente dividido. O marxismo prega um só regime em todo o planeta, razão pela qual a Rússia gastava verdadeira fortuna na tarefa de exportar sua filosofia para todas as nações livres e consolidar a comunização nas áreas por ela conquistadas. Somente a manutenção do comunismo em Cuba nos primeiros anos do governo Fidel Castro teria custado à Rússia $1 milhão por dia. As metas do comunismo nunca mudaram desde a sua implantação no final da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, Joseph Stalin, como porta-voz de Lenin, afirmou, referindo-se à divisão política do mundo: o mundo dividiu-se em 2 campos irreconciliáveis, o campo do imperialismo e o campo do socialismo. 40 anos mais tarde, numa resolução do 21º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, afirmou Nikita Khrushchev: agora há no mundo 2 sistemas sociais, o capitalismo, que está nos últimos estertores, e o socialismo, que está transbordando com uma crescente força vital e goza do apoio dos trabalhadores de todos os países. Esta declaração otimista explica outra de 1957, quando Khrushchev falava uma assistência na União Soviética acerca da coexistência pacífica. Mas, naturalmente, temos que compreender que não podemos coexistir eternamente. Um de nós tem que ir para a sepultura. Não queremos ir para a sepultura. Elas, as potências ocidentais, tampouco querem ir para a sepultura. Que fazer, então? Temos que empurrá-las para a sepultura. O marxismo, sendo fundamentalmente oposto a qualquer outro regime, sempre pregou a subversão com o objetivo de assumir as rédeas do governo mundial.
Um especialista em ciências políticas analisou a doutrina de Marx em contraste com os princípios democráticos, tomando como exemplo os próprios Estados Unidos. Abro aspas. A contradição existente entre o marxismo e a tradição norte-americana surge com maior aspereza em quase todas as áreas às quais se estende o intelecto humano, como, por exemplo, na psicologia, onde os marxistas tratam o procedimento humano como um produto infinitamente plástico do meio social, enquanto nós estudamos as qualidades indeléveis comuns a todos os homens em toda a parte. Na sociologia, onde insistem em afirmar que a relação existente entre as classes é um caso de exploração e de luta, enquanto nós a encaramos como um caso de cooperação e interdependência. No terreno econômico, que julgam ter influência dominadora na vida, nos pensamentos e nos valores humanos, mas que nós encaramos como apenas uma das 3 ou 4 maiores influências. Na história, cuja maravilhosa complexidade transformaram em modelo de luta de classes e um cataclismo social, e que encaramos em termos de origens múltiplas e misteriosas. Na teoria política, que os ensina a temer o poder do Estado liberal e a confiar inteiramente no poder da ditadura do proletariado, mas que nos ensina a recear o poder sem peias posto em mãos humanas. Nos princípios do constitucionalismo, que encaram como uma fraude burguesa e que nós consideramos como a essência de um governo livre. E, sobretudo, na filosofia, nas ideias básicas que auxiliam o homem a aproximar-se tanto das grandes maravilhas como dos pequeninos fatos do mundo em que vive. Toda a sua doutrina está escravizada a um materialismo rígido, enquanto a nossa constitui uma mistura sutil de racionalismo, idealismo, empirismo e pragmatismo. Em suma, de todos os caminhos que levam ao conhecimento e que os marxistas desprezam e ridicularizam. Fecho aspas. Clinton Rossiter, Aventuras do Espírito, Biblioteca Fundo Universal de Cultura, Rio de Janeiro, 1963, páginas 138 e 139. Mais adiante, o mesmo autor salienta que nosso sistema de ideias mostra-se aberto aos novos pensamentos e às novas evidências. Possui crenças monolíticas sobre a dignidade do homem, a excelência da liberdade, os limites da política e a presença de Deus. Mas, sobre tais crenças, mesmo como desafio à última, os homens gozam de absoluta liberdade de pensamento. Por este motivo, julgamos difícil encarar com muito respeito um sistema de ideias tão monístico como o marxismo. Ou melhor, pensamos que é muito mais difícil ainda suportá-lo, sobretudo ante as inúmeras provas que temos diante dos olhos, mostrando que o monismo, no mundo das ideias, leva ao absolutismo no mundo dos acontecimentos. Fecho aspas. O mesmo autor, página 140. É certo que a intensa campanha russa pelo domínio do mundo através do comunismo resultou num completo e humilhante fracasso. A cortina de ferro já não existe, o muro de Berlim já caiu e os satélites da Rússia são hoje nações independentes em busca de um desenvolvimento que o totalitarismo marxista nunca produziu. Mas as grandes mudanças políticas e sociais ocorridas na Rússia, longe de invalidarem a profecia, representam cumprimentos de outras predições bíblicas. Em Isaías 43:5, que trata do retorno do povo israelita para a Palestina, Deus diz: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. O norte, que claramente indica a Rússia, não permitia que os judeus partissem, mas agora milhões deles estão se dirigindo à sua antiga pátria. O sul é clara indicação da Etiópia, que também tentava impedir a saída dos judeus, mas não pôde retê-los. Por outro lado, se Deus vai tratar diretamente com a Rússia nos montes de Israel, aquela nação está agora sozinha para cumprir as profecias. As agudas crises econômicas e políticas por que passa a grande nação do norte podem ser prenúncios de juízos vindouros,
como querem alguns, mas eu prefiro vê-las como uma resposta divina às orações da Igreja Subterrânea da Rússia e uma grande oportunidade das igrejas do Ocidente de levarem o Evangelho ao carente povo russo. Quando chegar o momento exato de Deus puxar a Rússia e seus aliados até os montes de Israel, todo o terreno estará preparado. Ignorando ou não a palavra de Deus, os soviéticos já revelaram suas reais intenções através de um selo de correio emitido em 1930, no valor de 14 kopecks, no qual o texto de Ezequiel 38 e 39 não poderia ser melhor ilustrado. O fundo representa a União Soviética. Vê-se a cavalaria vermelha a lembrar um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. A Rússia está ao norte da Palestina e a linha negra por baixo dos cavalos representa o caminho a seguir pelos cavaleiros e aponta diretamente para a Palestina. Todo o fundo do desenho é ocupado por uma nuvem que representa de modo perfeito a visão de Ezequiel. Pode-se ver o mar de Azov e desenhada a provável rota do Exército Vermelho. Fecho aspas. Gordon Lindsay, Sinais da Próxima Vinda de Cristo, Cruzada de Nova Vida, Rio de Janeiro, sem data, página 13. Guilherme Beirnes, editor de O Grito da Meia-Noite, afirma que as 3 estradas ilustradas no selo apontam diretamente para o sul da Turquia, a Togarma da Bíblia, em direção a Israel. Seus exércitos são demonstrados como prontos para atacar, partindo da seção montanhosa do sul da Turquia. Há um detalhe na profecia de Ezequiel que não deve passar despercebido. É o que faz referência aos cavalos e cavaleiros de Gog, que também ilustram o selo de correio atrás referido. De fato, a Rússia possui hoje a mais numerosa cavalaria militar do mundo e com toda certeza será esta a principal força terrestre a ser utilizada por Gog em sua campanha contra a Terra Santa, por adequar-se perfeitamente à acidentada topografia do caminho que leva à Palestina através da Turquia e que caracteriza o próprio solo israelense. Centro de ateísmo num berço de religiões? As autoridades da antiga União Soviética sempre afirmaram que sem o ateísmo, o completo plano de Karl Marx não poderia subsistir. Por isso surgiram tantas campanhas contra a religião naquele país. De fato, Marx deixou bem claro seu conceito acerca de toda espécie de religião. Abro aspas. Para se buscar hoje em dia a origem das ideias religiosas, há que volver-se ao passado, a origem não explicada das dores sofridas e a sua aparência inevitável metamorfoseada em instituição sobrenatural. Ainda que a massa seja o joguete do modo de produção, as misérias que o regime capitalista cria e a que ela sofre, conservarão a seus olhos um caráter sobre-humano e, portanto, persistirá esse terror desconhecido que apavora, isto é, o sentimento religioso. A religião não é outra coisa senão o refluxo das forças sociais na mente, as últimas forças externas, cuja maneira de ser faz crer ao homem que dimanam de uma força superior. O déspota terrestre, o capitalista, arrastará na sua queda o fantasma celeste, regendo o homem a produção em lugar de ser regido por ela, encontrando, enfim, o bem-estar sobre a terra, tendo noção clara e precisa de sua situação no universo em geral e na sociedade em particular, desaparecerá universalmente a necessidade desse gênero de esperanças e consolos, que são a consequência da tirania hoje misteriosa para as massas, assim como a crença em um ser supremo, dispensador soberano dos gozos e dos sofrimentos. Nós outros, continua Marx,
Fogosos anticatólicos, ridículos afeiçoados a batismos civis e outros ritos, que imaginamos libertar a sociedade civil de toda ligação mística e mistificadora, porque comemos carne em Sexta-feira Santa, fazemos do livre pensamento a primeira condição da regeneração social, e não vemos ou não queremos ver que as religiões não são organismos independentes do meio econômico em que se movimentam. Fecho aspas. Karl Marx, O Capital. Bruno Bussini, editor, Rio de Janeiro, terceira edição, 1968, páginas 38 e 39. Abraçando tão entusiasticamente as doutrinas marxistas, os comunistas russos trabalham em busca de um governo mundial liberto também do ópio do povo, a religião. É impossível, portanto, conciliar marxismo e fé religiosa. Daí a intensiva campanha antirreligiosa levada a efeito nos países vermelhos. Ildefonso Albano, numa réplica ao livro O Poder Soviético, de Hewlett Johnson, mostra com riqueza de detalhes o que tem sido a perseguição religiosa na Rússia de 1917 a 1938. Abro aspas. Em 1919, vários comunistas foram encarregados da campanha antirreligiosa. Em 1921, organizaram-se células ateias nas cidades e no campo. O 12º Congresso do Partido Comunista, realizado em 1923, adotou uma sistemática campanha antirreligiosa, surgindo em virtude disso 2 jornais, o Sem Deus e o Sem Deus na Oficina. Em 1925, fundou-se a União dos Sem Deus, com o fim de propagar o ateísmo em todo o país. Essa entidade contava, em 1926, com 2.421 células, com 87.033 membros. Em 1927, seu número chegava a 3.121 células, com 138.402 membros. Em 1929, foi inaugurado um museu da Central Antirreligiosa em Moscou, capaz de proporcionar ao visitante, dentro de poucas horas, uma educação antirreligiosa completa. Em 1933, esse museu remeteu para as províncias 179 pequenas exposições ambulantes, destinadas também a propagar o ateísmo marxista-leninista. Fecho aspas. Ildefonso Albano, A URSS do Deão. Albano, Rio de Janeiro, terceira edição, 1945, páginas 41 e seguintes. Albano continua sua análise da perseguição religiosa na Rússia, informando que, para os comunistas de cultura mediana, a União preparou um método altamente eficiente. Por poucos rublos, podia-se adquirir conferências redigidas pelo Conselho Central da União, acompanhados de dispositivos luminosos para a projeção. Essas conferências eram destinadas a secundar a poderosa ação dos teatros, do rádio e, sobretudo, dos cinemas, que trabalhavam cada qual em sua área para acabar com toda espécie de deísmo. A campanha antirreligiosa alcançou grande progresso nos anos 30, chegando a possuir 80.000 células e 7 milhões de militantes sem Deus. Entre 1932 e 1936, lançou-se um plano quinquenal antirreligioso que previa o fechamento das igrejas ainda abertas, a expulsão das pessoas religiosas das empresas e repartições do Estado, a proibição de toda a literatura religiosa, a preparação de 150 filmes antirreligiosos, etc. Em fins de 1963, informa ainda Albano, a luta contra a religião na então União Soviética entrou em nova fase. O Comitê Central do Partido Comunista estabeleceu uma instituição especial denominada Instituto para o Ateísmo Científico, projetado para dirigir todas as atividades ateístas. A imprensa foi colocada à disposição do novo organismo para que desacreditasse a superstição religiosa. Dentro desse propósito de propagar o ateísmo, os periódicos soviéticos passaram a publicar artigos condenando o individualismo cristão e o seu amor ao próximo.
princípios estes abertamente opostos ao coletivismo marxista e ao seu implacável ódio a todos os não comunistas. Especialmente o princípio cristão de amar ao próximo passou a ser ridicularizado nos periódicos comunistas sob a alegação de que é absurdo amar os inimigos da humanidade, ou seja, todos os governos não comunistas do mundo. Na moral marxista, a origem ideológica e a classe do indivíduo determinará se ele deve ser amado ou odiado. Aos capitalistas e imperialistas não se deve amar, mas odiar. O progresso do comunismo sempre se baseou no ódio e jamais no amor. Ainda nos anos 60, houve também uma ofensiva contra a religião para fora da cortina de ferro, como parte da estratégia comunista internacional que visava o domínio do mundo a médio prazo. Através da espionagem e da falsa conversão, pretendeu-se enfraquecer internamente as estruturas religiosas e dar um sentido marxista à sua mensagem. Em parte, como resultado dessa ofensiva, surgiu na América Latina a chamada teologia da libertação, que confunde evangelização com contextualização, igreja com comunidade, pobre com proletário, rico com burguês, pecado com opressão e o evangelho da paz com a revolução armada. Essa ofensiva comunista bem cedo conseguiu atingir o Concílio Mundial de Igrejas. Em sua terceira Assembleia Geral, realizada em Nova Delhi em 1961, ficou patente a infiltração comunista naquela organização ecumênica. Abro aspas. Através da recepção da Igreja Ortodoxa Russa, o Conselho aceita a participação comunista. Líderes ingênuos do Conselho insistem em que não há nada de político nisso. Mas os 10 eclesiásticos de Batina que tomaram parte na delegação russa de 16 membros em Nova Delhi, chefiada pelo arcebispo Nikodin de Yaroslav e Rostov, foram expoentes alarmantes da classe comunista. Os 6 leigos de roupa comum, inclusive o intérprete V. Zaistsen, quanto aos atos e à aparência, davam substância à afirmação de que eram policiais secretos. Fecho aspas. James de Forest Murch, A Aventura Ecumênica, Edições Vida Nova, São Paulo, e Livraria Editora Evangélica, São Luís, Maranhão, 1963, páginas 67 e 68. Em 1975, o padre polonês Dr. Miguel Paradowski, radicado no Chile, denunciou que os comunistas, pelo fato de considerarem a igreja como o ópio do povo, pretendiam controlá-la a fim de tomarem o poder e culpou o Vaticano pela queda de Saigon em mãos dos comunistas. No México, em 1977, um padre afirmou perante 15 mil fiéis que o comunismo era a única solução para o problema da miséria no mundo. Na mesma década de 70, o arcebispo Arrigo Pintonello, de Roma, em carta aberta ao Papa, informou que o comunismo e o ateísmo já haviam contaminado mais de 90% do clero jovem da Igreja Católica e lamentou o silêncio da sua igreja ante os crimes comunistas, por ele assim enumerados: 66 milhões de mortos sob o governo de Stalin na URSS, 150 milhões de vítimas de Mao Zedong na China, 2,5 milhões de assassinatos no Camboja, destruição de 5.945 templos, extinção do episcopado nas prisões e no exílio, juntamente com 1.500 sacerdotes na Ucrânia. Todas as esperanças de liberdade religiosa na Rússia, decorrentes dos acordos de Helsinki, quando os soviéticos prometeram ao Ocidente respeitar os direitos humanos, ruíram por terra. A organização Ajuda à Igreja Necessitada informava em 1978 que a nova Constituição Soviética reforçava a posição monopolística do Partido Comunista, dando-lhe base legal, e obrigava todos os cidadãos a trabalharem para a edificação da sociedade comunista ateia. Ildefonso Albano esclarece ainda que, enquanto a propaganda dentro e fora da Rússia exaltava a liberdade dos cidadãos,
Os crentes e os não crentes que defendiam a liberdade de consciência eram submetidos a castigos severos, e só o fato de uma pessoa proclamar-se religiosa era interpretado como sintoma de anormalidade psíquica. Apesar dos insistentes pedidos de milhares de fiéis e da pressão de organismos internacionais que defendiam a liberdade de religião e de pensamento, os sacerdotes e pastores mais ativos eram enviados pelo governo às prisões, aos hospícios ou aos campos de concentração. A educação religiosa para as crianças continuou proibida e os filhos de pais religiosos continuaram a ser discriminados na escola e obrigados a receber uma educação ateia. Como resultado, o número de igrejas diminuiu na Rússia. É difícil prever até onde o regime comunista impediu o avanço da evangelização da Rússia. Dos seus 150 milhões de habitantes em fins de 1998, 35 milhões se diziam ortodoxos e apenas 1% da população professava a fé cristã evangélica, e isso apesar do esforço missionário pela evangelização do país desde o fim do comunismo. Semeadura e colheita. Se a Rússia, desde 1917, manifestou sempre o firme propósito de banir Deus da vida do seu povo e destruir toda espécie de religião no mundo, não é de admirar que ela almejasse um dia ocupar a Palestina, que é berço de 3 religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Lenin disse: nossa propaganda exige a propaganda do ateísmo. E Stalin se vangloriava de reunir o maior exército já constituído para ser enviado à Terra Santa. Antes da sua morte, Stalin teria declarado que, se houvesse Deus, ele haveria de destruí-lo, mas que ele provaria ao mundo que Deus não existe. Teria Deus se esquecido de todas as afrontas feitas a ele pelos russos durante a vigência do comunismo e de todos os crimes cometidos contra os que confessam o nome dele, quer cristãos, quer judeus? O modo como Deus tem tratado as nações que se levantam contra ele e seu povo mostra que o dia da Rússia chegará. Deus, na sua misericórdia, derrubou por terra a cortina de ferro e o muro de Berlim em 1991 para que 2 coisas ocorressem dentro de seu propósito de cumprir as profecias. Primeira, a Rússia haveria de permitir a saída dos judeus de seu território, conforme Isaías 43:6, direi ao norte, dá. E Ezequiel 37:13, abrirei as vossas sepulturas. Segunda, o evangelho haveria de ser anunciado também ao sofrido povo russo, Mateus 24:14, o que vem acontecendo ultimamente mediante gigantesco esforço missionário de evangélicos do mundo todo, inclusive do Brasil. Um profundo estudioso das profecias bíblicas, cujo ministério pelo rádio e televisão alcança 25 mil cidades dos Estados Unidos e 160 nações ao redor do globo, fala que a atual Rússia pós-perestroika está pronta para cumprir o que as profecias preveem. Abro aspas. O urso não está hibernando. Ele está acordado, faminto e pronto para atirar-se sobre o mundo, exatamente como a palavra de Deus tem profetizado. Fecho aspas. Jack Van Impe, 2001, On the Edge of Eternity, 2001, No Limiar da Eternidade, World Publishing, Dallas, 1996, páginas 51 e 52. Ressurgirá a União Soviética? Quando caiu o comunismo no leste europeu, líderes cristãos de todo o mundo pressentiram que a perestroika não passava de uma oportunidade que Deus estava dando aos cristãos de todo o mundo de fazer que aqueles países também ouvissem o evangelho. A rapidez com que agências missionárias e grandes denominações evangélicas do Ocidente, inclusive do Brasil, acorreram àqueles países levando a palavra de Deus,
atestava a certeza de que a porta da liberdade não permaneceria aberta por muito tempo. De fato, a liberdade religiosa começou a ser cerceada em 1998, quando o parlamento russo e o presidente Boris Yeltsin, pressionados por Alexei II, líder máximo da Igreja Ortodoxa Russa, aprovaram um projeto que proíbe a abertura de novos trabalhos missionários e novas igrejas no país. Segundo esse projeto, somente igrejas com um mínimo de 15 anos de registro têm liberdade de funcionamento. Adriano Marinho da Costa Júnior, que entrou na Rússia em 1995 como missionário evangélico, não descarta a possibilidade do retorno do regime comunista. Abro aspas. A Igreja Russa teme perder a liberdade religiosa. Com a nova lei, a polícia nos pede outros documentos e uma autorização para evangelização nas ruas. No salão onde fazemos as reuniões, precisamos estar bem documentados e sempre com um russo ao nosso lado. Às vezes, a igreja tem que estar registrada no nome de um russo. Lá, os cultos são bem diferentes e eles não falam muito alto. Fecho aspas. Revista Seara, CPAD, dezembro de 1998, página 38. A profunda crise política e econômica por que passa a Rússia revela a possibilidade de um rápido retrocesso em termos de democracia. A esse respeito, outro estudioso das profecias, escrevendo acerca do desejo da Rússia de voltar a ser uma superpotência, afirmou, abro aspas, o império dos soviéticos durante o tempo do governo comunista era uma fonte de grande orgulho para muitos. A humilhação de perder esse império junto com o empobrecimento de sua economia trôpega deixou o povo russo saudoso de seu passado, amargurado com o presente e céptico sobre o seu futuro. É nesse clima que a ditadura desabrocha e realmente não é preciso olhar mais para além das recentes eleições na direção da Duma russa para encontrar uma indicação do rumo que a Rússia está tomando. Fecho aspas. John Hagee, O Começo do Fim, editora Mundo Cristão, São Paulo, 1997, página 171. Mas a crise econômico-social da Rússia não representa apenas uma ameaça à frágil democracia. Essa falta de recursos tem prejudicado a manutenção de todo o sistema eletrônico de controle das armas nucleares. A possibilidade de um foguete balístico nuclear ser disparado por falha técnica ou eletrônica é hoje muito maior do que no tempo da Guerra Fria. A fim de atenuar a gravidade dessa crise, os Estados Unidos têm investido centenas de milhões de dólares na Rússia e reforçado a vigilância de suas fronteiras, pois algumas armas nucleares miniaturizadas que podem ser abrigadas dentro de uma mala comum de viagem desapareceram do país e podem estar em mãos até de grupos terroristas do tipo dos que têm atacado instituições norte-americanas em várias partes do mundo. Uma mala destas, se for deixada nas proximidades do Capitólio, em Washington, arrasaria tudo numa área quadrada de vários quilômetros, inclusive a Casa Branca. Em 1997, 2 pessoas foram presas em Miami pelo FBI por estarem tentando negociar armas russas, saídas daquele país talvez em virtude de suborno ou de descuido dos militares russos. Esses militares que têm recebido seu soldo com vários meses de atraso, o que tem provocado um aumento do índice de suicídio entre eles de 4 vezes mais, poderiam eles mesmos, num ato de desespero, causar uma destruição de proporções internacionais. Todo esse caos que envolve a ex-União Soviética torna solene as advertências de que o comunismo pode retornar a qualquer momento, ainda mais radical do que antes, e torna bem vivas as palavras apostólicas. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 2 aos Tessalonicenses 5:3.